O Fortaleza que vai jogar com o goleiro Douglas. O esquema é 3-5-2. Tem lá o Gilmar com a 2, Silvio 3, Edson 4, meio campo. Começa com a ala direita Coutinho 7, o Júlio 5, Eusébio 8, Cleison 10 e o Guto. Fecha a ala esquerda com a camisa 6. Na frente, o Luiz Carlos tem a camisa 9 e o Vanderlei tem a camisa número 11. Esse é o time do Fortaleza do técnico Mirandinha. Uma das novidades nessa Série B de 2009, ano passado, foi vice-campeão da Série C. É comandado pelo Oswaldo Alvarez, o Vadão, que joga com o Douglas, também o nome do goleiro 1. O esquema é o 4-4-2. O Maranhão tem a 2, o Bruno Aguiar 3, o Dão tem a 4 e o Andrezinho 6. Meu campo de Kleber 5, Luciano Santos 7, Rodriguinho 8 e Walter Minhoca. É aquele mesmo que jogou Flamengo com a 10. Na frente, Ricardo Xavier com a 9 e Kaique com a camisa número 11. Oswaldo Alvarez, o Vadão, comanda o time do Guarani. Guarani que tem lá no banco de reservas o Léo. É a opção para o gol com a 12. Aí tem Glauber, tem Mário Lúcio, tem o Luiz Eduardo, tem o Nunes, tem o Marquinhos e tem o Fabinho. Tá aí para você o banco de reservas da equipe do Guarani. Em contrapartida tem o torcedor do Guarani fazendo a festa. O Guarani está vencendo por 3-0. Vamos logo dizendo que é justo, né, PC? É justo. Sobrou ao Guarani ao que faltou ao Fortaleza. Competência na hora de finalizar. Então vamos acompanhar os melhores momentos dessa vitória. 3 para o Guarani, 0 para o time do Fortaleza. Vamos lá acompanhar. Houve um equilíbrio, PC. O Guarani já chegou para arrebentar tudo. No início da partida a gente via que o Guarani, eu até citei aqui que o Guarani conseguia, na base do toque de bola, envolver a defesa do Fortaleza e chegava sempre com perigo. Você já vê que o Douglas começou a trabalhar cedo, né? E o Guarani ia fazendo essa evolução, chegava ao passo que o Fortaleza não conseguia fazer a mesma coisa, ou seja, chegar na frente do gol com facilidade. Pelo contrário, era sempre muito difícil o Fortaleza, mas teve as oportunidades. Você vai ver aí que o Eusébio levantou essa bola, o Luiz Carlos sozinho cabeceou para fora. Muita bola parada também para o Fortaleza. Exatamente, aí onde foi que ele chegou com mais tranquilidade. E teve também alguma jogada. E o primeiro gol do Kaique, uma bela jogada e um chute cruzado que o Douglas não alcançou. Vê se eu estou entendendo. Pelo que você falou, PC, o time do Guarani teve mais chances, mais oportunidades, porque criou mais. Então meio que está faltando um Walter Minhoca no Fortaleza? Talvez aquele jogador para criar a jogada. Você vê que o Luiz Carlos praticamente não teve nenhuma oportunidade no jogo. E ele é o centroavante. Se a bola não chega nele, mesmo que ele esteja gordo, sem mobilidade, mas a bola tem que chegar para que ele possa concluir. E o Fortaleza teve as oportunidades. Teve esse lance aí, ó. O Cleison perdeu, porque na hora ele chutou forte ali, era um toquinho por cima, passaria fatalmente pelo Douglas. Aí o Fortaleza perdeu. Teve o lance do pênalti, meteu a mão na bola ali o Kleber. E o Vanderlei fez muita pose e faltou competência. Esse era o momento para empatar o jogo e deixar tudo equilibrado, né? Exatamente, até porque o Fortaleza estava melhor no jogo. Neste momento o Fortaleza estava conseguindo envolver o time do Guarani, tinha tido aquela oportunidade com o Cleison. E aí, ó, você vai perceber que o Vanderlei vai parando e o Douglas não sai. E aí a bola parou nas mãos do Douglas, fez uma grande defesa. E aí eu acredito que mudou a história do jogo, esse lance aí. Porque esse lance matou, de certa forma, o time do Fortaleza e deu ao Guarani aquela confiança para o jogo. O Kaique, mais uma vez, muito feliz. O Douglas estava adiantado, ele percebeu, mandou por cima um balaço. Foi um belo gol do Douglas, aliás, do Kaique. E aí o Guarani se assenhorou, digamos assim, do jogo como um todo. E passou na base dos contra-ataques a explorar a velocidade do próprio Kaique, do Ricardo Xavier, o Walter Minhoca chegando, e começou a envolver o Fortaleza nos contra-ataques. E o Fortaleza totalmente desarmado atrás por conta de estar tentando no ataque. Olha aí, mais um contra-ataque foi fantástico também, né? Exatamente, teve várias oportunidades de contra-ataque aí o time do Guarani. Desse aí o Kaique acabou chutando para fora, aliás o Douglas acabou defendendo, né? E vai ser no outro contra-ataque parecido desse jeito aí, ó. Acontece o pênalti. O Walter Minhoca livra do Gilmar, que sofre o pênalti, muito bem marcado pela arbitragem, que aliás, diga-se de passagem, está muito bem no jogo. A arbitragem, né? Uma arbitragem tranquila. E o Ricardo Xavier fez do jeito que é para fazer, ó. Deu a paradinha na hora certa, desarmou totalmente o Douglas, que já tentou adivinhar e se jogou para o lado esquerdo. E o Ricardo Xavier fez 3-0 no último lance do primeiro tempo. Um placar elástico para quem joga principalmente fora de casa. Um placar para ser administrado no segundo tempo. Fortaleza, já autorizado. Vai lá o Bismarck. Correu para a cobrança. O cruzamento bem aberto. O Douglas voltou. Eusébio fez o cruzamento para o Luiz Carlos. Desviou de cabeça. Gol!
Carlos do Fortaleza. Cruzamento preciso na segunda trave. Aí o Imperador foi lá em cima para testar no canto direito do gol. Só quanto a liberdade. O Walter Minhoca vai passando. O Ricardo Xavier rolou para o meio e tentou o chute, acabou furando. Fazer a cobrança da falta. Esse perigoso para o Guarani. Veio por baixo o Cleison, não cortou. Gol do Guarani. Cobrança perigosa do Walter Minhoca. Não passou por todo mundo, ninguém cortou. O Cleison furou, não tocou em ninguém, tampouco Douglas. E a bola vai para o fundo do gol. 4 para o time do Guarani, 1 para o Fortaleza. Acredito que gol do Walter Minhoca. Eu tenho a impressão que teve um toquinho ali daquele jogador ali, com o Kaique, né? De novo, seria Acho ele. Foi o Kaique, o gol foi do Kaique. Ele deu um toquinho ali na bola, desviou do Cleison, mas foi um apagão. O Douglas está sentindo de novo. Eu perguntei pro médico aqui se estava tudo bem com ele naquela hora do atendimento. O médico falou, não, tudo bem, é só câimbras. Fazendo a virada para o time do Ceará. O Juventude fez 1 a 0, o Ceará virou. E tá vindo aí o goleiro reserva, o Léo. Vamos tirar a dúvida daquele gol, PC? Olha só. O cruzamento do Walter Minhoca é o Kaique. Será que ele toca na bola? Vai lá o Kaique. Para mim ele tocou. E se você vê pelo lance de cima, você nota um pequeno desvio na bola no momento que ela passa por ele. Vai pintar novo cruzamento para a área. Lá está o Ricardo Xavier. Ricardo Xavier tá livre para bater no gol. Desvio. Escanteio para o time do Guarani. Dava tempo para o Sil Ricardo. Pro Maisena. Deixou no peito. Voltou de novo pro Bismarck. Agora sim o cruzamento do outro lado. Fechou para finalizar. Você tá vendo o Guto voltando? Olha só. Bateu no Kleber. E ela passou perto demais. O Léo ficou só dando aquela olhadinha, torcendo para ela ir para fora. O torcedor do Guarani, tranquilão. Ela deixou bem para o Sidney. Linha de fundo, cruzamento por baixo. Chega a zaga do Guarani, corta. É só o lance de novo do Sidney. E o Léo chegou por ali. O Edson que estava por ali, o zagueiro do Fortaleza. Olha o lançamento para o Sidney, de novo. Levou para o meio, para o pé esquerdo. Léo soltou, Vanderlei tentou, bateu na zaga, a bola vai para fora, é escanteio. E o Léo substituiu o Douglas, mas continua pegando. Tá mantendo o nível, né? Muito bom goleiro. De novo o lance, ó. Se bem que a rebatida também foi errada, porque foi... Olha só o chute do Vanderlei e a defesa do goleiro Léo, da equipe do Guarani. E o chutão para frente, voltou para o Ricardo. Para o Rodriguinho, tem até espaço. Conduziu, bateu firme. Sport TV e PFC na Série B do Campeonato Brasileiro. Ipiranga, a rede de postos das lojas AMPM. Ele aparece, sim, tocando a bola o time do Fortaleza. Lançamento para o Luiz Carlos, passou da marcação, cara a cara. Gol! Carlos do Fortaleza. Amado repórter Alisson Oliveira. Comemoração dos jogadores da equipe do Guarani, claro. O Kaique, 2 gols no primeiro tempo logo. Isso já tinha acontecido antes? Não, primeira vez que eu faço 2 gols numa partida. Graças a Deus fui iluminado aí. Minha família veio de Mossoró assistir aqui. Graças a Deus fiz 2 gols e tô podendo ajudar o Guarani a sair com os 3 pontos. Aquele dia para não esquecer. Com certeza, é o dia mais feliz da minha vida. Olha aí, então o feliz Kaique. O Luiz Carlos está por aqui ainda, com o técnico Vadão da equipe do Guarani. Era a estreia que se esperava ou a atuação do seu próprio time te surpreendeu, Vadão? Não, foi acima do que a gente esperava. Eu acho que uma equipe sem treino, visivelmente sem condicionamento físico, ritmo de jogo, sentiu demais. O grande adversário do nosso segundo tempo foi a parte física, mas mesmo assim os jogadores trocaram passes, jogaram um belo futebol pelo tempo que nós tivemos. Eu acho que foi bem acima do que a gente esperava. Aí então, a explicação do técnico Vadão, Antero Neto. Obrigado, Alisson Oliveira. Obrigado, Paulo César Norões. Fim de jogo, ótima estreia para o time do Guarani. Não precisa nem dizer que foi ruim para o Fortaleza. 4 para o Guarani, 2 para o Fortaleza.